Olá, meus queridos, graça e paz. Que bom que mais uma vez o Senhor nos deu graça para estarmos juntos aí em mais uma live no nosso estudo da congregação de Tibiriçá, né? Metodista Tibiriçá. E eu louvo a Deus pela oportunidade que Ele nos dá essa noite de estarmos mais uma vez reunidos. Quero agradecer a presença de cada um de vocês, né, de estarmos juntos aí. Hoje estaremos iniciando a parte no livro de Apocalipse, né? Vamos falar do capítulo 1 de Apocalipse, e tendo findado os comentários, né, a respeito da nova ordem mundial, mas no decorrer desse estudo a gente vai continuar falando alguma coisa ainda, não é? A gente sempre tem algo para tratar, às vezes alguma novidade que aparece, e a gente vai encaixando aí, né? Mas agora, depois de estudarmos o plano, né? O plano do inimigo, o que vai acontecer, e então agora nós estudaremos na Bíblia, na Palavra de Deus, e nós vamos iniciar pelo capítulo 1 do livro de Apocalipse, tá bom? Então eu gostaria nesse momento de te convidar para levarmos o nosso pensamento a Deus. Vamos orar, né? E agradecer a Ele pelo dia e pela oportunidade de estarmos juntos. Bendito e eterno Deus, Pai soberano e amado que estás nos céus, eu quero te render graça, Senhor, porque Tu és soberano, maravilhoso, bondoso. O Senhor reina sobre tudo, o Senhor está no controle de todas as coisas, e por isso, Senhor, que sempre vai prevalecer a Tua vontade. Pai amado e santo, nesse momento nos colocamos diante de Ti. Quero te pedir, Senhor, que o Teu Espírito Santo venha nos orientar, a nos instruir pela Tua palavra, para que possamos, Senhor, ministrar a vida dos Teus filhos e possamos juntos aprendermos da Tua palavra. Sabemos, Senhor, que não existe como interpretar se não for pelo Teu Espírito, e é isso que eu quero te pedir, que o Teu Espírito Santo venha trabalhar, Senhor, não só na ministração, como na audição, que nós possamos ser tocados por Ele, Senhor, e ter o nosso coração sempre, ó Deus, comandado pelo Teu Espírito. Te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, que a Tua glória, Senhor, venha resplandecer sobre nós e que possamos compreender e entender a Tua palavra. Revela para nós os Teus segredos, os desígnios da Tua palavra e nos faz, Senhor, conhecer, Senhor, todos os Seus planos e projetos, não só para a minha vida, Senhor, mas para a vida dos Teus filhos e para entendermos o projeto que o Senhor fez de salvação nas nossa vida e nós não venhamos a estar, Senhor, aí confundidos com tudo isso que vem acontecendo nos últimos dias, e que não venha, Senhor, nenhum vento de doutrina querer atrapalhar o nosso entendimento, a nossa compreensão. Por isso te pedimos que o Senhor esteja mesmo no controle das nossas vidas, Senhor, e nos orientando a partir desse momento, neste livro de Apocalipse. Em nome de Jesus Cristo nós te agradecemos. Amém. Muito bem, meus queridos, vamos lá. Deixa eu só ativar aqui os comentários, né? O Alexandre já está aí. A paz do Senhor, Alexandre. Muito bem. Então vamos lá, pegue sua Bíblia aí. Vamos dar início no capítulo 1. Lembrando que vamos falar nessa parte escatológica a respeito das coisas que hão de vir, né? E o principal é a vinda de Jesus Cristo, a volta de Jesus Cristo. E isso traz muita polêmica, né? Tem trazido grandes polêmicas, grandes debates, porque as teologias elas se divergem, né? Então os teólogos acabam não tendo a mesma compreensão e sempre aparece alguma coisa para querer mudar o projeto, né? Mas vamos à luz da Bíblia e à luz do Espírito Santo, né? Vamos a este livro de Apocalipse, um livro que
Muitas pessoas têm medo de ler, temeroso, mas sabemos que Deus está no controle, irmão, e isso aqui é só para que nós venhamos compreender e entender. Uma coisa eu quero deixar bem claro para você que muitas vezes diz que não consegue entender o livro de Apocalipse, que ele é muito difícil. O livro ele é bem usado em partes simbólicas, tá? Os símbolos aí vão prevalecer muitas coisas e nós temos que entender que Apocalipse é no sentido figurado, tá? Então muitas vezes a pessoa fica tentando entender como que é rua de ouro, como que é calçada de cristal, muro de jaspe, sabe? E se apega nisso aí, sendo que ela tem, né, a Bíblia, o livro de Apocalipse, ele é muito no sentido figurado. Tá certo? Então vamos lá, vamos fazer uma leitura aqui do versículo 1 até o versículo de número 3 e a gente comenta alguma coisinha. Diz lá então: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo, e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê, e os que ouvem as palavras desta profecia, e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Tá certo? Então veja bem, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos servos as coisas que brevemente devem acontecer. E a revelação foi passada a João pelo anjo de Deus, tá? E ele as notificou a João, né, no final do versículo 1, o servo de Deus. Ele testifica da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo, tá? De tudo que tem visto. E é a primeira menção que nós temos da bem-aventurança que Jesus pregou lá no monte, no capítulo 5 do Evangelho de Mateus. Então ele vem, em vários lugares nós vamos ver, tá? O sentido da bem-aventurança. E ele diz aqui no versículo 3, bem-aventurado aquele que lê, e os que ouvem as palavras desta profecia, e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Então veja bem, quando nós analisamos que é bem-aventurado aquele que ouve e aquele que lê as palavras desta profecia, ele está citando aqui claramente o livro de Apocalipse, e é necessário que guarde, né? Ele diz, e guardem as coisas que nela estão escritas. E infelizmente, há um bom tempo atrás, quando as pessoas, ou vamos falar no sentido mesmo, os cristãos, né? Os cristãos, eles começaram com essa história de ser temeroso o livro de Apocalipse. Era um livro que trazia medo, era um livro que falava de coisas ruins, que, nossa, ele praticamente só desgraça e tal. E eu acredito que deveria ter sido colocado uma forma mais apresentável à igreja, mas infelizmente não foi isso que aconteceu. Por quê? Porque nós não podemos ter medo e é necessário. O livro inicia dizendo, né, da escrita de João, vem dizer que é necessário que guardemos essas profecias. Essas profecias. É necessário que aquele que se diz cristão, aquele que vive, tem o convívio na igreja, é seguidor de Cristo, ele tem acesso a essas profecias. E se eu deixo o povo sem essas profecias, então, como que eles vão guardar? Como que eles vão saber aquilo que está sendo profetizado? E por isso que se tornou uma coisa assim tão banal, podemos dizer, a questão da profecia, né? Nós estamos estudando nas quinta-feiras, né,
quinta passada e amanhã nós falamos a respeito do Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo, e amanhã a gente vai mencionar alguma coisinha sobre os dons do Espírito Santo, né? E um dom que é bíblico, mas tem trazido muito problema nas igrejas, é o dom de profecia, porque foi entendido errado, foi colocado errado, sabe, qualquer pessoa se acha no direito de dizer que é profeta e vai profetizar, sabe? Pessoas que se colocam como servos de Deus e só fazem isso, só profecia, sabe? E na verdade essas profecias, elas não são bíblicas, elas são pessoais, profecias pessoais. E as profecias pessoais, 98% dessas profecias é Deus dizendo que você vai estar bem, que Ele conhece a tua dor, Ele tem visto as suas lágrimas, e Ele é o teu Deus, e Ele vai te ajudar, Ele tem você escrito na palma da mão, e Ele tal, e você não nasceu para ser cauda, você não nasceu só para sofrer, você não nasceu para viver uma situação ruim, mas Deus vai fazer mudar, Ele é Deus na tua vida, e vocês vão ver quem é Deus, né? E você vai ver quem é Deus na tua vida. E aí começam, na verdade não são profecias, são promessas que se colocam, porque é muito cômodo, é muito fácil quando você vai conversar com alguém que está aflito, que está angustiado, a pessoa amargurada, a pessoa quando está depressiva. Então, ela mesma vai te contar tudo aquilo que é necessário que você saiba para que você faça uma promessa, uma profecia na vida dela. Não estou aqui generalizando, sabe? Não, eu estou dizendo que facilitou as coisas hoje, né? Não falando, né, nessa parte que estamos vivendo de pandemia, mas na época de hoje, no século XXI, pessoas que vão na igreja por causa de profecia, pessoas que procuram pastores, missionárias, né, por causa de profecia, por causa de revelação, sabe? E isso é totalmente antibíblico, totalmente antibíblico. As profecias que nós temos que guardar são as profecias do Apocalipse. E aí? Mas o povo não tem acesso ao Apocalipse, o povo não tem acesso a essas profecias. Porque não é pregado nos púlpitos. Porque não é colocado em estudos bíblicos para que a igreja entenda, né? Se alguém tem medo, se você tem um filho pequeno e esse filho, ele tem medo de alguma coisa que é normal para você como adulto, sabe que aquilo é normal, né? Por exemplo, o meu netinho, ele morre de medo do barulho da moto, né? E aqui na minha casa, minha rua, ela tem um fluxo, né, de veículos muito grande, e hoje a gente estava ali brincando de bola e tal, e quando ele estava de costa no portão, né, de costa para a rua, olhando para mim, e ele foi chutar a bola e passou um motoqueiro, mas passou no gás, né? E ele levou aquele susto e correu para mim. Por quê? Porque aquilo o assusta. Aí eu peguei ele, voltei lá no portão, falei, olha, isso é motoca e tal, né? Ela faz barulho, mas ela não faz nada, né? E fiquei esperando passar uma outra moto para mostrar para ele que é só um veículo. Ele tem 1 ano e 8 meses, ainda ele não compreende muitas coisas, mas ele precisa ir perdendo esse medo. Eu não posso alimentar esse medo, não é? E muitas vezes isso acontece na nossa vida cotidiana espiritual, sabe? A pessoa tem medo do Apocalipse, então larga esse livro aí, não lê. Não, tem que ler, senta, leia com ele, né? Você que é pastor, você que é líder de um grupo, seja de jovens, de casais e tal, professor de escola dominical, ministrante de estudos bíblicos, de palestras, você tem que pegar o livro. Ah, mas eu também não sei, então vá aprender, vá procurar conhecimento, vá buscar Deus, vá buscar conhecimentos, né? Em outros pastores, em outros ministérios, porque há uma divergência muito grande, né? Milenista, pré-milenista, pós-milenista, segunda vinda de Cristo, terceira vinda de Cristo, e aí vai, tem uns que dizem quarta vinda de Cristo, a Bíblia não diz isso, né? Mas nós precisamos compreender e entender e conhecer, para que nós venhamos a mostrar às pessoas que não há medo. Por que eu vou ter medo das promessas de Deus?
Medo de ser abençoado ninguém tem, não é? Então, você vê uma coisa que tem pessoas que, leigo no assunto de Deus, sabe, sem conhecer a Deus, o camarada diz assim, porque ó, tem um versículo na Bíblia que ele diz assim, dura coisa é cair na mão do Deus Todo-Poderoso. Sim, dura coisa é cair, mas estamos falando aqui de um inimigo, estamos falando de alguém que vem para fazer o mal para o povo de Deus, não é? Agora, na mão de Deus é o melhor lugar que eu posso estar. E tem pessoas que sabe, aquele irmão vai ver, ele falou isso, eu não gostei, deixa ele, vou colocar ele na mão de Deus. Como se a mão de Deus fosse um castigo, ele fosse ser arrebentado, não é? E não é nada disso. Então nós precisamos entender que precisamos conhecer tudo aquilo que Deus tem projetado e planejado para a nossa vida, tá certo? Então é isso que nós queremos estudar com você esses dias aí, a respeito das profecias que Deus tem revelado, o testemunho de Jesus Cristo e através do Espírito Santo, não é? Revelando para nós esse livro de Apocalipse, que ele vai trazer todas as coisas que acontecerão, não é? As coisas que serão pré a vinda de Jesus Cristo, tá? E uma dessas coisas é, nós precisamos guardar o que está escrito neste livro, as profecias deste livro, tá? Então não é profecia de pastor nenhum, é profecia da palavra de Deus. Nós precisamos, não temos profeta mais hoje, gente, não temos profeta. Há pessoas aí que se dizem, se intitulam profetas, biblicamente não tem, o último foi João Batista e ponto final. Você entendeu? Hoje nós temos aquele que proclama o Evangelho, proclamar o Evangelho. Profecias estão todas aqui, tudo que você precisa saber, tudo que Deus tem que revelar à sua igreja está na palavra, nada fora da palavra. Nada fora da palavra, tá? Outro tipo de revelação, esquece, não é Bíblia. Nós precisamos da Bíblia. O Espírito Santo nos revela, mas o que está aqui, tá certo? Muito bem. Parece que teve um comentário aqui, deixa eu só verificar. Talvez a gente consiga explicar alguma coisa ou responder alguma coisa hoje, tá? Senão a gente vai pegar as perguntas no final da live, eu pego todas essas perguntas e faço um relatório e a gente responde na quarta-feira que vem, no próximo dia, se Deus assim permitir, né? O Alexandre está falando aqui, pastor, eu ando com medo, ando triste, tenho medo. Mas embaixo ele está colocando, tenho medo dessa doença, porque Deus não acaba com ela, está vendo muita morte, e o que diz o Apocalipse sobre isso? Veja bem, Alexandre, isso aí, né, a questão do Covid-19, é uma das pragas, sabe? A Bíblia ela relata, tanto Jesus relatou isso em Mateus capítulo 24, Lucas relata, Paulo relata na carta aos Tessalonicenses, existe algumas passagens no livro de Isaías e também de Daniel que vai falar a respeito, né, das pragas, as coisas ruins que aconteceriam antes da vinda de Jesus Cristo, né? E ele diz sempre, olha, que ninguém vos engane, tá certo? Por quê? Porque é necessário que isso aconteça. Porque, veja bem, como que o mundo vai ser abalado, como que o mundo vai viver um período de ausência de paz, porque nós sabemos que paz só em Cristo. O mundo não quer Cristo. Então, automaticamente, o mundo ele se aprofunda numa turbulência, cada dia mais, não é? E para que todos os moradores dessa terra venham perder a paz. Estamos falando de todos os sentidos, fora dos escolhidos de Jesus Cristo, tá? Porque aquele que é escolhido de Cristo, aquele que tem o Espírito Santo, né? Ele é um daqueles que vivem no reino de Deus, né? E a palavra de Deus, né, vai nos dizer que o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz, olha, justiça, paz e alegria no Espírito, tá certo?
Então, por tudo que estiver acontecendo, Alexandre, por mais que essa pandemia mate, você vê que nós vamos passar aqui por uns relatos no livro de Apocalipse, que vai ter uma época que 1/4 da população mundial vai morrer. 1/4. 1/4. Sabe o que significa isso? Dá uma olhada aí, procura no Google quantos milhões de habitantes tem na face da Terra. Divide isso por 4. E esse tanto aí vai morrer. Não está falando em qual parte, em qual situação, não é? Óbvio que a gente vai estudar a respeito dos cavalos, das trombetas e tal, não é? Mas classificar o tempo exato, mas não o tempo exato, tá certo? Mas nós não podemos ter esse espírito de temor, de medo. Por quê? Porque nós temos o Espírito Santo de Deus. Que mate muita gente, Jesus está no controle de tudo. O Espírito Santo é que está me conduzindo. Se crente tiver que morrer de Covid, vai morrer, irmão. Se não tiver, não vai morrer. É Deus que determina todas as coisas. Sabe? Então não há necessidade de nós deixarmos que o medo venha tomar conta da nossa vida. E esse é o conselho que eu deixo para o Alexandre. Não deixe que o medo venha tomar conta da sua vida. Palavra de Deus na sua vida, no seu coração, no seu conjunto aí de entendimento, para que você não venha a ficar sofrendo esse medo. Porque você não muda nada disso. Com medo ou sem medo, as coisas vão acontecer. O que nós precisamos entender é que Deus está no controle de tudo, não é? Deus está no controle de tudo. Mas um alerta eu quero deixar. Não se deixem levar por toda essa morte que a mídia está colocando. Gente, isso não é verdadeiro. Não é verdadeiro. Vou dar só uma noção para vocês. Alguém ouve falar de pessoas que morreram de câncer? Pessoas que morreram de H1N1? Pessoas que morreram de AIDS? Pessoas que morreram de fome? Pessoas que morreram por causa do coração? Cessou todas as coisas. E só se relata morte de Covid. Sabe? Então, de vez em quando, a gente precisa lembrar isso às pessoas, né? Porque 50 milhões de pessoas, 50 mil pessoas, parece que já morreu aqui no Brasil a respeito de Covid-19. Todos foram de Covid? Claro que não. Claro que não. Nós sabemos que a pessoa cai da escada, bate a cabeça no chão, morre de traumatismo craniano e é relatado lá no atestado dele que ele morreu de Covid-19. Então as coisas estão sendo manipuladas. Infelizmente, é isso, sabe? E alguém pode falar, poxa, mas o ser humano é maligno, o ser humano é maldoso. Ele é corrompido, o coração dele, a Bíblia diz que o coração do homem é corrompido, é corrupto. O coração do homem vai sempre pender para o mal. É necessário que o Espírito Santo tome posse do coração do homem para que ele tenha uma relevância das coisas. Senão, vai sempre pensar o mal. E infelizmente é isso, uma crise política que nós temos, mundialmente falando, não é? E as coisas tendem a ficar dessa forma. Mas nós precisamos estar focado na palavra de Deus. Focado. Então isto é início, princípio das dores. Se é princípio das dores, então vamos para a Bíblia. Princípios das dores, depois o que vem? Princípio, vem início de tribulação, vem tribulação, grande tribulação, tá, e depois, e depois, e depois. Então é isso que nós vamos estudar, tá certo? Mas que Deus conforte aí o coração do Alexandre e ele não venha a temer. Sabe de uma coisa, Alexandre? Deus está no controle da sua vida, tá certo? Quero aqui cumprimentar todos os irmãos, né? Tem muita gente aqui cumprimentando e tal, e a graça e a paz do Senhor Jesus a todos vocês aí, tá? A chuva de gafanhotos na Argentina é um sinal de Deus? Todos eles são sinal de Deus. Sinais. Todos são sinais de Deus, tá? Desde vamos lá, vamos relembrar os que mais afetaram o mundo. O tsunami, as Torres Gêmeas, onde morreu muita gente, esses atentados, aí vem Covid, aí vem
essa nuvem de gafanhoto aí, né? Todos eles são sinais de Deus. Todos são sinais de Deus. Por que são sinais de Deus? Veja bem, sinal de Deus é tudo aquilo que está relatado na palavra de Deus. E ele diz assim, Jesus fala assim, olha, vocês ouvirão rumores de guerra, não é? Terremotos. Quantos terremotos nós tivemos aí? Terremotos de alto grau. E um dos maiores terremotos que teve quando as placas tectônicas elas se deslocaram. Sabemos que hoje a Atlântida ela está já não está mais na temperatura que tinha, já está um pouco mais quente, e grandes blocos de gelo estão se deslocando da Antártida. Tudo isso é sinal de Deus. Então vai haver guerra, vai haver rumor de guerra. Nós tivemos rumores de guerra aí o ano passado. Nossa, não foi? A Coreia do Sul, não lembro agora se é do Sul ou do Norte, a Coreia, né, com aquele camarada lá, mais o Trump, e não sei o que, e vai ter guerra, não vai ter guerra, no final não teve nenhuma, e chega o Covid e dá uma parada com todos os boatos. Mas tudo isso é biblicamente falando. Então haverá sinais, não é? E tem uns textos que a gente vai ver que vai dizer assim, e haverá um sinal no céu. Haverá um sinal no céu. E que sinal será isso? Quantos sinais tem no céu? Nós tivemos sinais em 2001, 2006, e 2009 e 2011, principalmente no Chile. Vamos falar perto da gente aqui, no Chile, onde apareceu aqueles OVNIs, né? Então, é real, não é real? Não sei, irmão. Nós estudamos a respeito aí do projeto Blue Beam, falamos a respeito da HAARP, tudo isso é possível a eles, mas independente de ser eles que fizeram isso ou não, são sinais que é sinal de Deus, porque já está relatado na palavra de Deus, não é? Já está relatado. Ele não disse qual sinal seria, mas ele disse, haverá sinais. E Jesus falou assim, olha, país contra país, nação contra nação, reino contra reino, pai contra filho, filho contra pai. Quantas vezes nós vimos aí os relatos nos jornais, a mãe gerou a criança e jogou na lata do lixo, colocou numa sacola, jogou no mar, aquela menina lá que projetou a morte dos pais, não é? E contratou os camaradas, namorado, mas não sei quem, matou os pais por causa de herança. O que a Bíblia diz? Filho contra pai, levantarão, né? Filhos contra pais, os pais contra os filhos. Lembra dos Nardoni? Mataram a menina lá. Quem é que está preso? A madrasta e o pai da menina? Como que um pai mata uma filha? A Bíblia já fala sobre isso. É que tem. A gente, irmão, a gente é muito teimoso. A gente quer ter razão nas coisas. Então fala, não, eu não concordo com isso. Eu acho que isso não é bíblico. Só que a Bíblia está falando, mas eu me recuso a me aprofundar no conhecimento da Bíblia. Tem muita gente que não quer ler o livro de Apocalipse, por quê? Porque, num certo ponto, ele sabe que é verdade e ele quer muitas vezes fugir dessa verdade. Mas ninguém foge da verdade, o que está escrito vai acontecer. Tá certo? Nós querendo ou não querendo, o diabo querendo ou não, tudo isso é sinal de Deus e vai acontecer. Tudo que Deus colocou no seu plano, no seu projeto, vai acontecer. Tá certo? Vamos lá então. Versículo de número 4. João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir. Sabe de quem está falando? Aquele que é Jesus. Aquele que era Jesus. E que há de vir Jesus. Tá? E que há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Opa, temos aqui a primeiro relato sobre 7. 7 igrejas e 7 espíritos. Tá bom? Apocalipse é cheio de 7.
e a gente vamos meditando aí. Dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, do trono de Cristo, ou do trono de Deus. Aonde está o trono de Cristo? Do lado do trono de Deus. João. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunho, versículo 5. O primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. E nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele glória e poder para todos sempre. Amém. Olha que coisa maravilhosa. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que os transpassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Tá certo? Jesus Cristo, Ele é o Alfa e o Ômega, primeira e última palavra do vocabulário grego. Início e fim, princípio e fim. Então Jesus Cristo é. João, o Evangelho de João, João relata no capítulo 1, né? No princípio era o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Então, Jesus Cristo sempre existiu no céu. Sempre. Pai, Filho e Espírito Santo sempre existiram. Tá? Nasceu na terra, como homem, de uma virgem chamada Maria. Mas a divindade de Cristo, ele sempre esteve. Por isso que está aqui. Tá? O Alfa e o Ômega, princípio e fim. Ele sempre foi, é e sempre será. Só que ele relata que há de vir, falando aqui da segunda vinda de Jesus Cristo. Tá certo? Então, vamos falar a respeito deste Cristo que há de vir. O Alexandre colocou aqui, eu acredito que o povo cai em um comodismo e se torna natural tudo que vem acontecendo. A tendência do ser humano é esquecer fácil das coisas, né? Esquecer fácil. Mas eu acredito assim, a igreja não será mais a mesma. Não é? A igreja de Jesus Cristo não será mais a mesma. A igreja de Jesus Cristo, ela está atenta. E as pessoas que acham que têm o controle de suas vidas, tomou um belo de um susto, né? E viu que não tem controle nenhum. Porque teve dia que a gente queria sair de casa e não podia sair. Sair de casa. Não é? É horrível ter que usar essa máscara, irmão. A máscara sufoca a gente, só que a gente tem que usar. Cadê o nosso controle? Cadê o nosso autocomando da nossa vida? Não temos. Então nós não podemos jamais nos acomodar. Não é? Jamais nos acomodar. Então sabemos que a vinda de Jesus Cristo está próxima. Mas vamos entender o próximo, né? Quando fala próximo, porque aqui também já, no capítulo, no versículo 1 aqui, a revelação, né, que deu para mostrar aos seus céus coisas que brevemente, já fazem mais de 2000 anos. Mas esse tempo, ele vale muito para nós. Para Deus não, né? Um dia para Deus é como 1000 anos é como um dia, não é? Então, para Deus, as coisas são breves. E para nós, às vezes, demora muito, mas o comando é de Deus. Tá certo, meu querido? Então, vamos lá. A questão é a seguinte, ele vai trazer aqui 7 cartas, né? E a gente não vai ler essas 7 cartas hoje. Eu sei que não vai dar tempo, tá? Mas eu quero falar para vocês o seguinte. Primeiro ele vem dizer, bem-aventurado aqueles que leem, tá? Então sejam bem-aventurados. Leia o livro de Apocalipse. Bom, agora você vai ter que ler, né? Se vai acompanhar conosco aí o estudo, você vai ler o livro de Apocalipse inteiro, tá certo? Mas precisamos guardar essas profecias, tá certo? Guardar.
porque sabemos que o fim está próximo, mas não tão próximo, ou talvez bem próximo. Então nós não sabemos. A que dia haverá essas coisas, Senhor? Né? Os discípulos perguntaram para Jesus. E Jesus vai falar assim, olha, acautelai-vos que ninguém vos engane. Então, o problema não é, irmão, se vai demorar ou se não vai demorar. O problema é eu estar cauteloso, eu estar pronto. Né? É óbvio que quem me apronta é o Espírito Santo, tá certo? Mas existem algumas coisas que são responsabilidade nossa e nós devemos fazer. Devemos fazer, como apartar-nos do mal, não é? Porque a gente sabe que peca, porém, nós precisamos procurar não pecar, não é assim? Então nós temos que procurar o bem para fazer, enquanto há tempo. Né? Vamos trabalhar enquanto é dia, porque vai chegar a noite e a gente não vai poder mais trabalhar, tá certo? Então vamos lá. Ele deu aqui o relato às 7 igrejas, né? Às 7 igrejas. E 7 espíritos. 7 espíritos. Seriam esses 7 espíritos de Deus? Um espírito, 2 espíritos? São características do Espírito de Deus. E nós vamos ver isso quando lermos as cartas. Cada carta, o Espírito se dirige diferentemente. O tratamento do Espírito Santo é diferente, tá certo? Por isso você, meu irmão, às vezes você quer que as pessoas sejam iguais a você. Saiba que não vai ser. Né? Você tem um chamado, o outro tem outro chamado, e nós temos que respeitar o chamado de Deus na vida do nosso irmão. Nós temos que fazer a nossa parte, fazer aquilo que o Senhor quer que façamos, e tudo vai muito bem. Tá certo? Vamos lá então. Versículo de número 9. E eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Então isso é notório, né? Nós sabemos, João, quando ele teve essa revelação, ele estava preso na ilha de Patmos. Levaram João preso para lá. Né? Versículo 10. E eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. E ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia, o que vês? Escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. Eu quero chamar a atenção aqui, ele diz, eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. Tá certo? Qual é a tradução da sua Bíblia aí? Dá uma olhadinha, está acompanhando comigo? Eu tenho uma outra tradução aqui. Ah, 9 e 10. Achei-me no Espírito no dia do Senhor e ouvi atrás de mim. Qualquer que seja a tradução, ela vai dizer isso aqui. No dia do Senhor. Tá? O que quer dizer o dia do Senhor? Alguns versículos vai dizer assim, o grande dia do Senhor. O grande dia do Senhor. E aqui ele diz, eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. Então, mais duas coisas nós temos que colocar. Existe o dia do Senhor e o dia do juízo do Senhor. São 2 dias diferentes. O dia do Senhor é o dia da expressão da mostra da vinda de Cristo. É o dia que a Bíblia vai dizer que todos os joelhos se dobrarão, todo olho verá. Nós vamos ver já aqui. Certo? Por quê? Todos terão que reconhecer que Jesus Cristo é verdadeiramente o Filho de Deus. Jesus Cristo é Deus. Jesus Cristo é o Messias que havia dito que voltaria. Tá certo? Porque muitas vezes a gente confunde essa questão do dia. Tá? Muitos, mesmo a questão
da grande tribulação, da pré-tribulação ou pós-tribulação. Quando a igreja será arrebatada? Quando a igreja será tirada da terra? Então muitos vão dizer que é antes da tribulação. Outros vão dizer que é na tribulação. Outros vão dizer que é depois da tribulação. Por quê? Porque nós confundimos esse dia, o dia do Senhor. O dia do Senhor é o ápice da sua glória, da sua majestade para com os habitantes da terra. O dia do juízo do Senhor, e é o que a Bíblia vai dizer que nós seremos preservados. A igreja será preservada do dia do juízo de Deus, do juízo do Senhor. O derramar do cálice do Senhor. Tá? Derramar do cálice do Senhor. E esse derramar será o derramamento da ira. Então aí você lembra lá de Getsêmani, quando Jesus estava, né, orando, né, e ele disse: Pai, se for possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua. Então ali Jesus estava vivendo a angústia do dia do juízo. Porque nós sabemos que ele levou sobre si os nossos pecados, as nossas dores, as nossas enfermidades. Todo o castigo que pode relatar uma paz estava sobre os ombros de Cristo. Por isso que até o seu suor se transformou em sangue, porque a aflição foi muito grande, porque a angústia de ver ou de sentir o dia do juízo de Deus. E é aí que Cristo fala: Pai, se for possível, passa de mim este cálice. Cristo estava ali como se estivesse bebendo o cálice do juízo do Senhor. E nós vamos ver aí depois, né, o derramar da taça, o derramar do cálice, e aí nós vamos entender bem este versículo, tá certo? Então, se alguém falou para você algum dia que Jesus Cristo, por um momento, quis fugir da cruz, quis deixar de ir à cruz, irmão, mentira. Erro teológico. Interpretação errada da Bíblia. Jesus nunca quis desistir de morrer no Calvário. Ele sabia que era necessário e veio para isso. Jesus nunca passou por esse momento que a gente passa. Ai, será que... como vai ser? Não, vai doer muito. Não, Jesus nunca passou disso. Jesus nunca quis desistir. Nunca. Tá certo? Nunca quis desistir. Então ali ele estava não só sofrendo a opressão demoníaca de demônios ali para fazer com que ele desistisse da cruz, e também por estar bebendo, ou figuramente, sentindo o dia da ira de Deus, o dia do derramar do cálice de Deus. Tá certo? Então ele está dizendo aqui: eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. Então João foi lá para o dia do Senhor. Tá? E ouvi de trás de mim uma voz, que, né, como de trombeta, ou seja, uma voz que tem um peso, né? Nós sabemos que quando tu toca uma trombeta, todo mundo vai ouvir. Tá? E ele agora diz: escreve no livro, porque você vai enviar para 7 igrejas. Tá? Versículo 12: virei-me para ver quem falava comigo. E virando-me, vi 7 castiçais. Tá certo? Não sei se você conhece castiçal. Dá para, hoje a internet nos mostra tudo, né? Dá para você procurar. Deixa eu ver o que é. Digita lá, castiçal. E aqui, né, ele diz: vi 7 castiçais de ouro. De ouro. Castiçal é o candeeiro. E ele é para um foco só de luz, tá? E isso nos dá uma complexidade a respeito de unidade e também de um testemunho de Cristo. Cristo é testemunho, Cristo é lâmpada, Cristo é testemunho da palavra de Deus, da promessa de Deus, do cumprimento da promessa de Deus. Então ele é testemunho de tudo isso. E nós, quando
cremos que Ele é Senhor e Salvador da nossa vida, quando cremos que Jesus fez tudo isso, então nós passamos a ser testemunhas disso também, porque somos testemunhas de Cristo. Pela fé nós somos testemunhas de Cristo. O Espírito Santo, ele nos leva a esse entendimento, né? Que o que Jesus Cristo passou, o que ele padeceu e o que ele sofreu. E o que ele prometeu, ele vai cumprir, que é voltar para buscar. Então ele diz, virando-me, vi 7 castiçais. Então nós tivemos o primeiro relato dos 7, como as 7 igrejas. Depois ele disse 7 espíritos. Está aqui. E agora ele vai dizer 7 castiçais. No meio dos 7, ele olha atentamente e vê um que é semelhante ao Filho do Homem. Um que não era castiçal. E ele estava vestido até os pés de uma veste comprida e cingido pelo peito com um cinto de couro, de ouro, aliás. E a sua cabeça e cabelo eram brancos como lã branca, como a neve, e os olhos como chama de fogo. Os seus pés semelhante a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Então aqui ele tem uma noção de como é Jesus Cristo, como é o Senhor, não é? A semelhança do Filho do Homem, ou seja, era uma figura de homem, vestido de veste branca, com um cinto pelo peito, um cinto de ouro, e a sua cabeça eram cabelos brancos como a lã, como a neve, e os olhos como chama de fogo. Tá? Isso aqui é tudo no sentido figurado, tá certo? Então nós entendemos o quê? Que ele, né, os cabelos brancos vão dizer sempre a questão de eternidade, né? O fogo vai dizer que é o poderio, o abrasador, é o que queima, é o que purifica tudo, né? Então o poder da purificação é Cristo, tá certo? Os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha. Então, ou seja, veracidade do seu andar, no seu caminhar, todo o seu evangelho, todo o seu projeto, tudo aquilo que Jesus veio e colocou. Então, isso existe um poder, existe um padrão, existe uma qualificação, tá certo? E o cinto cingindo aí, o peito dele, né, o cinto de ouro, né? Você vê que quando o presidente da República vai assumir, né, o seu mandato, é colocado nele, né, não é um cinto de ouro, nada, né, não sei nem que material que é aquele, mas é colocado no seu peito, transpassa, né, do ombro até a lateral, né, e colocando ali no peito, mostrando o sinal de respeito e de poder sobre a nação. Então ele é o homem mais importante da nação. Pelo menos deveria ser, né? Deveria ser. Então é ele que tem a autoridade sobre a nação. Aqui, então, esse cinto, né, cingindo o peito de Cristo, vai dizer que ele tem toda a autoridade. Ele é a maior autoridade que existe, não só no céu, como na terra, debaixo da terra, seja aonde for. Tá certo? E a sua voz como voz de muitas águas, ou seja, uma voz que tem peso, uma voz que traz um conceito muito grande, não é? É propriedade no falar, propriedade, uma voz forte, uma voz, né? Jesus, quando ele pregava, quando ele estava no seu ministério terreno, então muitas pessoas falavam, você observou como ele falava? Né? Ele não é como os sacerdotes, né? Ele não é como o pessoal do templo aí, como os levitas, ele não é como esses caras. Quando ele fala, né, a gente sente a autoridade na sua fala, né? Sente a propriedade que Jesus fala. Por quê? Porque ele tem essa característica. Então quando Jesus fala na nossa vida, no nosso coração, olha que maravilha que é. Tá certo? Então a voz dele é a voz que diz sim ou não, pode ou não pode, vai ou não vai, não é? Essa é a voz de comando
que tem na nossa vida e o Espírito Santo aplicando o que essa voz vai dizer para a nossa vida. Tá certo? Versículo de número 16. E ele tinha na sua destra 7 estrelas. Olha que interessante. Então vou até relatar aqui, ó. Vamos lá. 7 estrelas. Tá certo? Depois dos castiçais. 7 igrejas, 7 espíritos, 7 cartas, 7 castiçais e 7 estrelas. Muito interessante. 7 estrelas. Na sua destra. E da sua boca saiu uma aguda espada de 2 fios. Espada de 2 fios é aquela que simboliza que ela, tanto na ida quanto na vinda, né? 2 fios, ela quando vai corta e quando volta ela corta. Quando é um fio só, então só quando vai que corta, né? Ou quando traz que corta. No caso de Jesus, não. Corta na ida e corta na volta, não é? Ou seja, tudo está no controle dele, no comando dele. Então tá. Ok? Da sua boca saiu uma aguda espada de 2 fios. E o seu rosto era como o sol, né? Reluzente, quando na sua força resplandecente. Então, na força que resplandece. Na força, veja bem, a gente não consegue contemplar o sol. Imagina se João ia conseguir contemplar. Se fosse carnalmente, João teria ficado cego. Assim como aconteceu com Paulo. Não é? E nem foi a presença de Cristo, foi a glória de Cristo. A glória de Cristo aparece para Paulo, que era Saulo na época, e ele cai do cavalo. Tá certo? Literalmente caiu do cavalo. Então, aí nós vemos o resplendor, a glória, a majestade, a divindade. E aí vem algumas pessoas, eu fui, Deus me deu uma revelação, eu fui no céu, eu vi Cristo. Irmão, mentira. 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 Não tem essa. Sabe? Mas, tudo bem, vai. Não é assunto para agora. E eu, quando vi, caí a seus pés, como morto. E olha que ele estava em espírito. Espírito morre? Diz isso para mim, espírito morre? Não. Espírito é eterno. Espírito é eterno. Mas ele vai dizer, eu fiquei como morto, como desfalecido. Por quê? Porque a glória, a majestade de Cristo é tão grande que não tem contemplação. Tá? Nada que o ser humano tenha pode contemplar. Tá certo? E ele diz, então quando vi, caí aos seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra. Né? Destra, mão direita. E dizendo-me, não temas, eu sou o primeiro e o último. E o que vive, fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. Oh, maravilha, glória a Deus. Né? A nossa esperança está viva. E tenho as chaves da morte e do inferno. Quem tem o poder, irmão? Quem tem poder? Aí vem os caras falar para mim, tem um demônio que chama tranca-rua. Que demônio é esse que tranca a rua? Quem pode trancar é só o Senhor. Ele tem a chave. Sabe? Não. A Bíblia diz assim, que o Senhor tem a chave. A porta que ele abre, ninguém fecha. A que ele fecha, ninguém abre. Então quem tem o poder? É Deus, irmão. Demônio nenhum tem esse poder de tranca-rua. Tá? Tem o demônio da tranca-rua. Tem o demônio pomba gira. Que pomba que gira? O que gira é o pescoço da pomba. Tá? E a pomba é símbolo do Espírito Santo. É que os caras querem, né? Isso aí a gente põe na conta do Davi Miranda. Tá certo? Ele que pôs nome em tudo isso aí. Ou pelo menos de uma maioria. E tenho as chaves da morte e do inferno. Versículo 19. Escreve as coisas que tem visto, e as que são, e as que depois dessas hão de acontecer. Hão de acontecer. E o mistério das 7 estrelas, que viste na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas.
E os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Então veja bem, irmão, precisamos do que para interpretar a Bíblia? Nada. A Bíblia, ela interpreta por si só. Então vamos lá. Quem são os castiçais que ele viu? As 7 igrejas. E as 7 estrelas? Os 7 anjos da igreja. Quem são os anjos da igreja? Os pastores. Os pastores. Então a visão de João. João teve a visão dessas 7 igrejas e teve a visão dos 7 pastores. E Cristo estava no meio dessa igreja. Tá? De todas as 7, Cristo estava no meio. Aí depois nós vamos agora relatar uma a uma para ver que a igreja hoje, as igrejas hoje, elas estão em quase todas que estão relatadas aqui. Pelo menos nas partes ruins estão, infelizmente, não é? E nós vamos ver isso bem compassadamente. Tá certo? Então veja bem. Lembra que eu disse que são símbolos, que são figuras. Então a igreja está figurada num castiçal, que ela deveria estar acesa. A igreja deve estar acesa. A igreja deve estar pronta. A igreja tem que ser luz para o mundo. E as igrejas estão sendo luz para o mundo? Será que nesse momento de pandemia, não é? Nós nem taxados de necessários nós fomos, irmãos. Olha, vai abrir só aquilo que é necessidade para o ser humano. As igrejas ficaram de fora. Por que as igrejas ficaram de fora? Porque não estão sendo devidamente como luz. Não estão devidamente sendo como luz. Porque se estivesse sendo como luz, aquela que cumpre com o seu papel, que vai sempre atender a necessidade do povo. Tem igreja aí, irmão, que nunca atendeu a necessidade de ninguém. Os caras estavam lá em cima, são top. Você entendeu? A palavra de Deus estava totalmente fora. Cada um criou para si, né, as suas doutrinas, os seus costumes, as suas maneiras, e tudo vai, né? Tem muitos pastores aí que batem no peito e falam, essa igreja é minha, porque ele construiu o templo, porque aquele salão é dele, porque o terreno é dele. A igreja nunca foi de ninguém. A igreja verdadeira, a igreja invisível, ela é de Cristo. Tá certo? Então, muitas vezes, nós atrapalhamos aquilo que os sacerdotes faziam no passado. Tem muitos pastores fazendo hoje, atrapalhando as pessoas de vir para o reino de Deus. Jogando sobre eles jugo tão pesado, fardo tão pesado, que eles não conseguem carregar. E a Bíblia é clara nisso. O dono da igreja chama-se Jesus Cristo. É Ele que está no meio dos castiçais. E Ele não é o castiçal. Ele é a semelhança do Filho do Homem. Ele é o Filho do Homem. Ou seja, Ele é aquele que tem todo o poder. Ele é aquele que está no comando de todas as coisas. É uma expressão que exalta Ele. Cristo tem que ser exaltado. Não, pastor da igreja. Não, porque eu prego bonito. Irmão, quantas pessoas pregam bonito? Quantas pessoas falam bem? Quantas pessoas são legais? Quantas pessoas são benignas? Mas nós estamos falando de poderio da igreja, de comandante da igreja. O anjo da igreja está lá para cuidar da igreja. E ele é peça-chave sim, porque o Senhor tem colocado aqui, colocado como estrela diante do castiçal. E sendo o castiçal a igreja, a estrela é o pastor, então ele tem sim uma figura, ele é uma figura muito importante. Só que mais importante que ele é Cristo. É Cristo, porque Cristo é o dono da igreja. O pastor, ele está para cuidar da igreja, para apacentar. Eu louvo a Deus, porque ainda existem muitos pastores que estão comprometidos
com a palavra de Deus, comprometidos em fazer a vontade de Deus, que está sempre buscando no Espírito Santo e na Bíblia o conhecimento para estar tratando, porque ele não está tratando de gado dele, então ele está tratando daquele que serve a Deus, aquele que Cristo pagou o preço por ele, tá certo? Então você nota que existe as figuras, e é disso até o capítulo 22, a gente vai ver que é todo figurado, tá certo? Todo figurado. E nós vamos meditando. E ele, por 2 vezes, ele fala para João, né? Você escreve isso. Por quê, irmão? Porque se a gente não escrever, a gente esquece rápido. Passa, a gente não lembra mais. Não é? Você vê que a gente lê um texto e daqui a pouco a gente não lembra mais desse texto. Principalmente aqueles que nos privam de alguma coisa. A gente procura não guardar nada disso. E nós precisamos guardar. Nós precisamos guardar. Porque aquele que é o dono da igreja, Jesus Cristo, é aquele que tem todo o poder. Né? Nós vimos o relato dele aí. Tem idoneidade, é eterno, é soberano, tem poder nos seus atos, na sua palavra. Não é? E é esta espada aqui que ele figura, tá certo? Essa espada que ele figura no versículo 16, ele diz, e da sua boca saiu uma aguda espada, né, de 2 fios. Quem acompanhou os estudos passados, lembra que no início nós lemos, na segunda carta aos Tessalonicenses, né, deixa eu só voltar ela aqui. Segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo de número 2, que é o texto que nós usamos para falar a respeito da nova ordem, né? O versículo de número 8, né? Ele diz, então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua glória. Tá certo? Quando você assopra, você já percebeu a colocação da língua? Ela tem todo um preparo que faz a base para que haja o sopro. E é isso que o Senhor vai usar para desfazer. Tá? Depois nós vamos ver um outro texto que vai confirmar isso aqui também. Então, não é à toa que diz que a língua, a sua língua, ela é como uma espada. Nada foge ao juízo de Cristo. Nada foge à sentença de Cristo. E uma vez, os discípulos, né, as pessoas que estavam caminhando com Cristo, não os apóstolos, os discípulos, eles vão achar estranho a palavra que Jesus traz, uma palavra pesada. Aí Jesus fala assim para eles, vocês acham que eu vim trazer paz? Eu não vim trazer paz. Eu não vim trazer paz na terra, eu vim trazer juízo. E como ele trouxe juízo? Através da língua, através da fala, através da palavra. Ele é a palavra. E ele diz, aquele que crer será salvo, aquele que não crer já está condenado. Isso é justiça, isso é condenação, isso é juízo. E é Cristo que trouxe. Tá certo? Então veja bem, o capítulo de número 2, ele vai relatar a carta que o Senhor manda para as igrejas. A primeira igreja é a igreja de Éfeso. Tá certo? É a igreja de Éfeso. Porém, eu acho que não vai dar tempo da gente... Bom, são 8h35. Mas vamos lá. Então vamos lá. O capítulo 1 de Apocalipse, ele faz uma apresentação, e nessa apresentação ele vai dizer o formato, né, como nós vimos aqui. O formato de Cristo como soberania sobre a igreja, qual é a intenção de Cristo na escrita do Apocalipse? É para que ele venha advertir as 7 igrejas.
Lembrando sempre que é no sentido figurado. Então a carta não era só para essa igreja, mas para esse tipo de igreja. Para esse tipo. 7 igrejas foram formadas naquele passado. E no formato dessas 7 igrejas, formaram-se todas as igrejas da face da terra. Todas as igrejas que aderem ao cristianismo, elas são formadas baseadas nas 7 igrejas relatadas aqui em Apocalipse. Alguns com as suas qualificações e a maioria com as suas falhas, com os seus conceitos errados. E isto o Senhor vem trazer para que a gente possa assimilar essas coisas, porque a gente gosta muito de tendenciar a palavra. Ah, mas isso foi escrito para a carta de Éfeso. Tá certo? Isso aqui é literal. Muitas vezes, por falta de conhecimento, eu usei esse termo. Isso aqui é literal. Está falando para aquele povo daquele... Não é? Estamos falando da questão doutrinária, da questão de ensinamento, é para todas as igrejas. Aquelas que estão agora e as que vão vir, as que vão surgir. Nós falamos quinta-feira passada a respeito do surgimento. Não é? Eram igrejas tradicionais. O que significa tradicional? Que segue a tradição da palavra, no sentido igreja. Não é? Elas seguiam a tradição da palavra. Aí vem outros e começam agora a enfeitar a palavra. Começam a colocar coisas que eles acham que é correto. Coisa que eles entendem que deve ser feito. E aí começa a aparecer. Aí apareceu a questão pentecostalismo, depois neopentecostalismo, depois teologia de prosperidade, teologia de cura, de libertação. E a palavra de Deus, ela não trata nada assim exclusivo. Se o Espírito é o Espírito que carrega todos os 9 dons, então ele se manifesta na igreja, não é para que ninguém sobressaia ninguém, mas é para que a igreja ela seja edificada. Tudo que o Espírito coloca é para edificação da igreja. E o que é edificação? O que é edificar? Não é construir? Não é formar? Então é isso. O intuito dos dons que o Espírito Santo tem não é fazer ninguém famoso, mas é edificar, é construir a doutrina da palavra que Cristo deixou, o Evangelho de Boas Novas, construir isso na minha vida espiritual, fazendo-me que eu seja participante do reino de Deus. O reino de Deus veio até nós, através de Jesus Cristo. E agora nós continuamos no reino pela manifestação do Espírito Santo. Agora, no reino, ninguém é maior que ninguém. Porque quando questionaram a Cristo, ele diz, o maior tem que ser menor. E aí, como que fica? Se o maior é o menor, continua sendo o menor. Então não existe maior. Ah, então eu vou me fazer de coitadinho para ser o bambambam. Você vai continuar sendo menor. E a questão não é me fazer, vou passar. A questão é ser ou não ser, né? Alguém já disse isso, ser ou não ser, eis a questão. Então, quando nós somos doutrinados pelo Espírito Santo, quando nós somos comandados, liderados pelo Espírito Santo, o Espírito de Deus habita no nosso coração, então todo o nosso conceito de coração é comandado por Ele. Esta é a facilidade que algumas pessoas encontram, que nós achamos que é dela, mas que na verdade é do Espírito. Porque se deixar o coração do Ismael comandar, é corrupção. O coração do Ismael é malignidade. Então, eu preciso que o Espírito Santo comande o meu coração para que eu seja uma pessoa melhor. E não é porque eu sou, é porque Ele está em mim.
Ele está em mim. Paulo diz, olha, o mal que eu não quero fazer, acabo fazendo. E eu quero fazer o bem e não consigo. Por quê? Porque eu sou miserável. Agora, quando ele diz, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Por quê? Porque a novidade de vida, que é a palavra, está firmada no meu coração através da manifestação do Espírito Santo. Se hoje eu ministro a palavra de Deus, é porque o Espírito Santo comanda a minha vida e Ele dá essa palavra. É Ele que condiz. Então, muitas vezes eu queria, fazer a pessoa entender que ela era pecadora. Então, você tem que largar esse pecado. Não é ato meu. É ato do Espírito Santo. É Ele que convence. É Ele que limpa. É Ele que coloca crença na minha vida. É Ele que coloca fé na minha vida. Então, quando Ele coloca fé, eu creio. Eu creio em Cristo. Quando Ele coloca isso, então agora eu compreendo os meus pecados e enxergo que eu sou um miserável, pobre, cego e nu. E que eu dependo totalmente da graça de Deus para alcançar salvação. Não existe recurso humano para alcançar salvação. Não existe. Por isso que eu tenho que estar sempre pautado na palavra. Pautado. Então aqui o Senhor vem nos mostrar, através do livro de Apocalipse, as coisas que acontecerão. Mas antes de mostrar as coisas que acontecerão, ele vai mostrar as coisas que nós fazemos. Relatado nessa carta. Tá? Vamos só dar início nela. Faltam aí 19 minutinhos. Vamos lá. Escreve ao anjo da igreja, capítulo 2, versículo 1, que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra, na sua direita, as 7 estrelas. Ou seja, que tem à sua direita os 7 pastores. E que anda no meio da igreja. Talvez aqui, baseado nesse versículo, que algumas pessoas dizem, que estou vendo Jesus Cristo andando por aí. Bom, nada a ver, isso é emocionalismo. Jesus Cristo não fica andando no meio da igreja, até porque a igreja é espiritual. E o camarada, quando fala um troço desse, ele está falando no sentido físico, Ele está falando no sentido material. Então, como que eu vou enxergar Cristo andando no meio da igreja se os meus olhos carnais jamais contemplarão a Cristo? Jamais contemplarão a Cristo. Porque vem glória e majestade. Diferentemente do dia do Senhor, tá? Ali haverá uma outra colocação, quando Cristo aparecer nas nuvens, todo olho o verá. Todo olho verá. Tá? Mas a colocação é diferente, a gente vai chegar lá. Tá certo? Então, tem à sua destra as 7 estrelas, e anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Aí o versículo 2, eu ia falar 12, 2, e diz assim, eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos, e o não são, e tu os achaste mentirosos. Há uma qualidade da igreja. Ele está dizendo, eu conheço as tuas obras, a obra da igreja, que trabalha com paciência no Senhor. Trabalha com paciência. E que não pode sofrer os maus. Não pode sofrer os maus. E puseste à prova os que dizem ser apóstolos. Nos dias de hoje. Quantas pessoas aí que se dizem ser pastores e na verdade não são? Tá certo? Não são. Então o Senhor sempre vê isso. Ele diz, olha, eu sei das tuas obras. Eu sei do teu trabalho. Olha, veja bem, as obras são boas, os trabalhos são bons, tem paciência, não sofre mal, tá?
Ele não pode sofrer do mal pela paciência que ele tem, né? Porque quando a gente não tem paciência, a gente sofre muitos males que não precisaria sofrer. Tá? E puseste à prova aqueles que dizem ser, mas não são. Ou seja, reconhece eles pela palavra. E o não são, e tu os achastes mentirosos. Aquele que não tem a verdadeira palavra de Cristo é mentiroso. Só que o versículo 4... Vamos terminar no 3. E sofreste e tens paciências, e trabalhastes pelo meu nome e não te cansaste. Correto? Só que o versículo 4 diz assim: tenho, porém, contra ti que deixaste o primeiro amor. Algumas traduções dizem a primeira caridade, mas no sentido aqui, o mais perto do original, vai dizer: deixaste o primeiro amor. Eu tenho contra você. Eu tenho contra você. Por quê? Porque mesmo fazendo as obras, o trabalho bom, né, bem feito, tendo paciência, não sofrendo mal da ansiedade, colocou à prova aqueles que dizem ser mentiroso e tal, que não usam o primeiro, certo? Com o passar dos dias, com o passar do tempo, foi se deixando escapar essas qualidades. E ele diz: tenho, porém, contra ti que deixaste o primeiro amor. Então vamos analisar o primeiro amor. O primeiro amor é aquele sentimento puro. O primeiro amor, ele vem cheio de novidades. Então, quando eu reconheço que Cristo é soberano sobre a minha vida, e eu agora começo a viver o reino de Deus, começo a viver no reino, o Espírito Santo começa agora a moldar a minha vida, começa a santificar a minha vida, certo? E tudo em que diz questão de salvação, o Espírito Santo é que coordena. Mas as minhas responsabilidades diárias, a minha responsabilidade com a igreja, a minha responsabilidade com os irmãos, não é? Então, de repente, aqui aparece um falso apóstolo, como ele diz, olha, aqueles que dizem ser apóstolos não são, ou seja, falso. Só que esse falso apóstolo, ele tem um dízimo muito alto, ele é carismático, ele tem posses, e muitas vezes eu deixo passar isso, porque eu não vou tirar uma pessoa da igreja que tem um dízimo bom. E eu deixo, porém, o primeiro amor. Qual é o primeiro amor? O amor dedicado a Cristo, o amor dedicado ao reino, o amor dedicado à primazia da verdade. Da verdade. Só que com o passar dos dias, eu deixo isso e começo a aceitar algumas situações, não é? Algumas situações que não são coniventes com a verdade da palavra. E por que isso acontece? Porque eu deixo de alimentar esse primeiro amor. Não está dizendo aqui a respeito, não está dizendo aqui a respeito de salvação, mas veja bem como ele diz, o versículo de número 5. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te. E pratica as primeiras obras. Agora, olha que interessante. Quando não, brevemente virei a ti e tirarei do seu lugar o teu castiçal. O que é castiçal mesmo? A igreja. Então ele está falando aqui para quem? Para a estrela. Versículo número 1. Estrela, ele está falando para a estrela. Eu vou tirar o castiçal, o teu castiçal. Eu coloquei você como líder da igreja. Só que você está fazendo olho grande. Olho grande não, né? Está fazendo olho grosso, né? Como diz o nosso ditado.
deixou de praticar o primeiro amor, que o primeiro amor é pela palavra, é por Cristo, é pelas doutrinas de Cristo. E fala para mim quantas e quantas e quantas igrejas, através dos seus pastores, que não deixaram para lá a questão da palavra de Deus. Por quê? Porque se eu for aplicar a Bíblia como ela tem que ser, como diz a autora, se eu aplicar a Bíblia ao pé da letra, não fica ninguém. Que não fique ninguém. Porque os que são de Cristo ficam. Os que não são de Cristo, não são de Cristo. Não aceitaram a palavra de Cristo lá no passado, quando Cristo estava na terra, vai aceitar agora. Os que não são, não vão aceitar mesmo. Mas, como Jesus disse, né? Eu vim para aqueles que creem em mim. Eu vim para aqueles que o Pai escolheu. E todos aqueles que o Pai escolheu são meus, eles virão a mim. Então, aquele que vem é porque é rebanho de Cristo. Tá certo? Então, será tirado a parte. Tens, porém, versículo de número 6, isto, que aborreces as primeiras obras dos nicolaítas. Aliás, nicolaítas. E as quais eu também aborreço. Tá certo? Então, veja bem, a primeira carta relatada, a carta à igreja de Éfeso. Ele começa dizendo: eu sei das tuas obras, do teu trabalho, da tua paciência, e que não pode sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos, e não são, e você identificou eles como mentirosos. Você sofreu, teve paciência, trabalhou pelo meu nome, e não se cansou. Só que você deixou o primeiro amor. Nós não podemos deixar o primeiro amor. O primeiro amor pela palavra. Cristo é a palavra. Então nós não podemos deixar. Tá certo? Principalmente aqui falando em questão aos pastores, aos líderes de departamentos, aos líderes de grupo. Como você conduz o teu grupo? No teu grupo tem figurinha carimbada? Ah, mas eu não posso falar isso para aquela pessoa, porque ele faz tudo pelo grupo. É ele que, né, que banca tudo. E aí, como está? Nada substitui o primeiro amor. Nada vai substituir. Não adianta ter paciência, não adianta, né, se você não perseverar. Você tem que perseverar. Isso aqui é responsabilidade sua. É responsabilidade sua. O Senhor vai requerer de você. De você. Você que está na frente de um rebanho, você que lidera, o Senhor vai fazer o requerimento à sua pessoa. E aí? Como será? Então, nós precisamos voltar urgente. Poxa, mas eu pensei que era só coisa boa, né? Tem as coisas boas, mas elas não estão prevalecendo. Não estão prevalecendo. O pastor falou esses dias que tinha muita gente querendo já sair da igreja. E só precisava de uma desculpa. E aí chegou o corona, né? Chegou o corona e deu uma aceleradinha. Tem muitas pessoas que não vão voltar para a igreja. Ah, não. Né? E se é que você vai conseguir falar com essas pessoas. Mas aquele que é de Deus não deixa. Aquele que é de Cristo não deixa. Né? E a palavra do Senhor está dizendo, está falando para aqueles que são deles. Olha, João, você escreve essas coisas, porque nós vamos mandar agora para as igrejas. Nós vamos mandar para as igrejas. A palavra é de Cristo para a igreja. O alerta é de Cristo para a igreja. Tá certo? Então nós precisamos compreender que nós somos parte da igreja de Cristo. Ninguém é igreja sozinho. Mas nós somos partes da igreja, somos participantes da igreja. Quando nós estamos juntos, fazemos a complexidade da igreja. É óbvio que a igreja de Cristo ela não se reúne num templo só, não é? A igreja de Cristo ela é universal. A igreja de Cristo é invisível. Mas se nós somos igreja de Cristo, se nós somos partes da igreja de Cristo,
nós temos que ser participantes da doutrina que está relatada na palavra do Senhor. Tá certo? Muitos têm deixado. Irmão, uma coisa não substitui outra. Sabe? Tem pessoas que querem buscar no seu poder a sua santidade. Não consegue. Ah, mas eu fico. As pessoas confundem jejum com santificação. Ah, eu vou fazer o jejum agora da Coca-Cola. Vou ficar tanto tempo sem tomar Coca-Cola. Ah, isso me santificou? Espiritualmente falando, em questão de salvação? Claro que não. Só que isso faz com que eu chegue mais perto do Senhor. Então eu vou tirar as coisas que a minha carne gosta e vou colocar palavra. Agora, se é só fazer o jejum, o que muda? Né? O jejum ele tem que vir carregado de arrependimento, ele tem que vir carregado de busca pela palavra, de oração, que é a conversa com Deus. É isso. Jejum. Lembra de Nínive? Né? O rei de Nínive, ele falou assim, olha, nós não queremos perecer, nós não vamos perecer. E ele convocou o povo, falou assim, gente, nós pecamos demais contra Deus, e Deus mandou agora um alerta, mandou a palavra dele, mandou o profeta, dizendo que se a gente não se arrepender, nós vamos perecer todos. Então eu quero conclamar aqui o quê? Um jejum. Ninguém vai comer, ninguém vai beber por 3 dias. Nem os animais. Não dê comida para os animais. Não quero. Todo mundo vai fazer jejum. Por quê? Porque nós precisamos buscar arrependimento. Não era só o jejum, era o arrependimento. E arrependimento do quê? Das coisas erradas que são feitas. Agora tem pessoa que ele erra, ele continua errando e fazendo jejum. Ah, eu estou fazendo jejum aqui. Estou me abstendo de leite, de carne. De carne quase ninguém, né, faz abstinência. Tal, disso, daquilo outro. Meu jejum é parcial por tantas horas do dia e tal. Mas ele não se arrepende. Ele não busca um arrependimento e buscar o perdão de Deus para a sua vida. Ele não busca. Ele não busca. Ele continua vivendo a sua vida e acrescenta jejum. Para quê? Qual é o motivo desse jejum? Qual o significado desse jejum? Qual a consequência desse jejum? Nenhum. Nenhum. Tá certo? Então nós precisamos compreender a palavra de Deus. Precisamos buscar na palavra de Deus. Muito bem, semana que vem nós continuamos. Vou fechar aqui lendo o versículo de número 7, tá? Para concluirmos a carta da primeira igreja, né? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Tá certo? Então, a semana que vem nós começaremos falando a respeito desta árvore, a árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. O que é esta árvore? O que significa esta árvore? Então ele diz, ao que vencer. Tá certo? Ao que vencer. Quem vence? Ah, eu vou vencer porque eu posso, porque eu tenho. Vai vencer aquele que é comandado pelo Espírito de Deus. E é isso que nós precisamos entender e compreender. Tá certo, meu querido? Que Deus abençoe as nossas vidas. Obrigado por estar conosco aí. E amanhã nós estaremos na página da Igreja Central, né? Da Igreja Central Metodista Central de Bauru. E também pelo Face do pastor Samir B. Silva. E estaremos falando a questão lá do batismo no Espírito Santo, né? Trazendo mais algumas realidades bíblicas para o nosso dia, tá certo? Te aguardamos amanhã lá, em nome de Jesus Cristo. Que Deus conceda a todos nós uma boa noite
e que nós possamos meditar cada dia mais na palavra do Senhor, tá? E não tenham medo. Alexandre, não tenha medo. Deus está no controle de tudo. Deixa o Espírito Santo de Deus encher a nossa vida de alegria, paz e alegria no Espírito. Essa alegria ninguém pode tirar. Essa alegria ninguém pode tirar. Tá certo? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Vamos orar e agradecer a Deus por este momento. Pai querido, santo, eterno e amado, obrigado, Senhor, por este tempo, por esse período que passamos aqui estudando a Tua Palavra. Deus, que o Teu Espírito Santo possa gravar isso em nosso coração. Que possamos entender e compreender e não venhamos, Senhor, a cometer o erro que está relatado nessa carta à igreja de Éfeso. Senhor, não nos deixe perder o primeiro amor. Não me deixe perder o amor pela palavra do Senhor, pela palavra que há em. E essa palavra é a que livra, a que transforma, é a que edifica, é a que consola, a que conforta. É a palavra que sustenta, Senhor. Nós precisamos desta palavra. Nós precisamos de Cristo como Senhor soberano sobre as nossas vidas. Nos ajuda a entender isso, Senhor, e até onde for a minha responsabilidade, Senhor, que eu possa estar sendo convencido pelo Teu Espírito a cumprir tudo aquilo que o Senhor quer. Deus nos deu uma noite abençoada, guarda os teus filhos, guarda o lar dos teus filhos, a família dos teus filhos. Senhor, nos guarda deste mal aí, desse Covid-19, que nós possamos, Senhor, ser resguardados pelo poder da Tua palavra. E que o Senhor prevaleça sobre nós, que a Tua palavra, o Teu projeto prevaleça sobre nós. Nós entendemos e compreendemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. E por isso, nós queremos te agradecer, ó Deus, em o nome de Jesus Cristo. Amém. Meu querido, que Deus abençoe a cada um de vocês. Muito obrigado mais uma vez. Estamos juntos aí, tá certo? E aguardamos vocês amanhã lá. E não esqueça, né? Domingo também, domingo de manhã, domingo à noite. Não deixe de acompanhar as nossas reuniões enquanto estiver aí nesse período de isolamento, né? Estaremos nas lives, mas o Espírito Santo de Deus é aquele que nos unifica, tá certo? Que nós possamos sentir pelo menos o calor um do outro através do Espírito Santo de Deus. Que Deus os abençoe. Até a semana que vem, se Deus quiser. Um abraço a todos. Muito obrigado. Que a paz do Senhor Jesus Cristo seja a cada um de vocês. Obrigado. Até mais.